Olá, querido professor, querida professora. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Selfcast Café com Pedagogia. Eu sou Mônica Dias, professora, formadora, e criei esse espaço aqui para que a gente possa refletir sobre os nossos desafios, sobre a nossa prática, sobre o nosso dia a dia na sala de aula, sobre as nossas conquistas também, é claro. Então, pega seu café, seja muito bem-vindo, se acomoda aí bem confortavelmente e vem comigo em mais um episódio. E hoje eu quero falar sobre algo que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu tenho certeza que você sente isso quase todos os dias, que é o peso invisível de ser professor. Você já ouviu falar sobre isso? Você já se pegou pensando sobre isso no seu dia a dia enquanto profissional da área de educação? É sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho, sobre esse peso invisível do que significa ser professor, de como a gente lida com isso, as emoções que nós carregamos, a autocobrança, a cobrança externa, as pressões e o que é que a gente pode fazer para que a gente possa administrar ou viver melhor ou até se livrar, né, vamos dizer assim, desse peso que significa hoje em dia ser professor no nosso país. Então fica bem à vontade, chega aqui juntinho com a gente, aproveita se sentir à vontade, coloca nos comentários para que a gente possa ir discutindo ainda mais sobre essa temática. Então seja muito bem-vindo e vamos ao nosso episódio de hoje. Ser professor não é só ensinar, não é verdade? Todos os dias a gente entra na sala de aula comum com as nossas próprias emoções, com os nossos conflitos, nossas inseguranças, nossos medos, com o contexto familiar, com a pressão externa, com a nossa autocobrança. Então, tudo isso vai nos envolvendo cotidianamente na nossa prática, na nossa labuta enquanto professor. Você já pensou sobre isso? Você já sentiu isso alguma vez? Ou conhece alguém que tenha passado por isso, que tenha dividido isso com você? A grande pergunta é, será que a gente percebe o quanto tudo isso tem pesado para a gente? E ainda mais, será que a gente desenvolveu mecanismos e estratégias de conviver com esse peso? Pois é, esse é o nosso tema. E ainda mais, nós vamos trazer aqui o que é que a gente pode fazer para conviver ou ter uma vida mais leve, apesar dessa realidade, desse peso invisível que nós, professores, carregamos cotidianamente. E antes de entrarmos na nossa reflexão, deixa eu trazer o nosso pílula pedagógica de hoje. Existe um conceito da psicologia chamado carga mental invisível. É um conceito que se aplica sobre muitas vezes na realidade das mulheres, que tem uma sobrecarga de trabalho externo e interno, né? Trabalha fora e trabalha também em casa. Mas sabe outra área onde esse conceito também se aplica? Na docência. O professor carrega consigo todos os dias desafios, inseguranças, frustrações, e isso faz com que também a gente tenha essa experiência de ter essa sobrecarga invisível. O maior dos problemas quando a gente fala dessa sobrecarga ou desse peso invisível em nós professores é porque nós mesmos nem reconhecemos isso que sentimos. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui ouvindo esse episódio do nosso podcast talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso ou nunca tenha pensado sobre isso. Então esse é o nosso maior desafio. Nós mesmos não reconhecemos isso que a gente sente todos os dias e que impacta na nossa vida, na nossa saúde e na nossa profissão. Então, o meu convite no Pílula Pedagógica de hoje é reconheça. Reconheça o peso que tem sido, que você tem carregado nos últimos tempos. Nomeie. Permita-se sentir e reconhecer que esse peso tem lhe afetado de uma forma não positiva. Esse é o primeiro passo e o mais importante passo. Reconhecer, se permitir reconhecer que tem sentido isso e nomear, para que aí sim, a partir de agora, você possa lidar de uma forma a seu favor com essa realidade. Mas que peso é esse que os professores carregam?
Esse peso é aquele que a gente sente, mas não consegue explicar. Que a gente vai para casa pensando no aluno, pensando naquele aluno que não conseguiu aprender, que você não conseguiu chegar até ele. E aí você vai se sentindo incapaz, você vai achando que é você que não tem as competências necessárias para administrar aquela realidade. Então isso vai se acumulando ao longo do tempo e quase que literalmente a gente vai sentindo aquele peso nos ombros. E esse peso nos ombros traz aquele desânimo que a gente às vezes sente no nosso dia a dia, não é? Algumas pessoas sentem isso com mais impacto, outras com menos impacto, outras acumulam durante mais tempo, outras menos. E é outra coisa importante que a gente precisa olhar. Cada um lida de uma forma diferente com essa realidade e com essas pressões que são inerentes à profissão de professor. E por que será que isso não ser falado abertamente na nossa área de educação, no nosso dia a dia de professor? Porque a gente ainda vê a linha de raciocínio de que o professor faz o seu trabalho por amor, que ser professor é um dom. E cada vez mais que a gente se afasta do processo de profissionalização do professor, da compreensão do professor como um profissional, cada vez mais a gente vai levando toda essa carga e cada vez menos a gente fala sobre essa carga que tem pesado sobre os ombros da gente enquanto professor. Então, essa visão do professor como não uma visão de não profissionalização do professor, muitas vezes leva a gente a desconsiderar isso que tem sido uma realidade no nosso grupo, na nossa categoria. Agora vamos para a sessão História de Sala de Aula. Eu me lembro de uma professora que certa vez me disse que todos os dias estava indo para casa desanimada, triste, achando que tinha feito tudo errado naquele dia com os alunos dela, que ela não sabia ensinar, que ela não estava dando conta da turma dela, né, de ensinar, de fazer com que os alunos aprendessem. Mas todo dia ela voltava novamente para aquela sala de aula com a energia e com o ânimo para tentar fazer de novo e fazer melhor. E aí ela ainda disse mais, que ficou pensando, né? Sabe o que é que isso me fez pensar, Mônica? Quantos professores também não estão passando por isso, né? De se acharem culpados, de se acharem competentes, né? E vão para casa todo dia com essa sensação de que não conseguem ensinar e que não são bons profissionais por conta disso. E essa história me fez refletir muito, sabe? Porque a gente todo dia sai de casa querendo fazer, querendo acertar, querendo dar o nosso melhor com aquilo que nós temos, com as ferramentas que estão à nossa disposição. E aí eu fiquei pensando o quanto é real essas sensações, o quanto é real esse conflito que nós professores temos passado diariamente. Não é à toa que essa é uma temática que está aí em discussão, inclusive nas instituições de educação maiores que temos no nosso país, porque essa tem sido, de fato, uma realidade que tem impactado a grande maioria dos nossos colegas professores. Agora vamos ao nosso Delta da Semana. O Delta da Semana é aquela reflexão, aquela dica que a gente dá para que você possa passar aí a semana pensando sobre isso, de forma que você tenha uma semana mais leve e mais tranquila. E a reflexão de hoje é: você não precisa passar por isso sozinho. Então converse, divida, peça ajuda. O invisível se torna insuportável quando a gente, às vezes, insiste em enfrentar aquela realidade sozinho. E você não precisa fazer isso. Converse com alguém, divida, peça ajuda, peça conselho e reflita um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa semana. Então, para essa semana, eu quero te dar 2 desafios. O primeiro desafio é que você fale sobre isso. Se você ainda não falou, fale sobre isso. Fale com um colega professor, converse na sala dos professores, converse com alguém que não é nem da profissão, outra pessoa, uma pessoa da sua família, da sua confiança. Se não quiser conversar com ninguém, escreva, digite, mande um áudio para você mesmo, mas coloque para fora isso que você está sentindo e que você não teve a oportunidade de conversar com ninguém ainda. Mas
exteriorize, né, esse sentimento que você tem passado. Então, esse é o primeiro desafio, é falar sobre esse sentimento e sobre esse peso invisível que você vem aí sentindo há algum tempo. O segundo desafio é, de hoje até o próximo domingo, você vai escolher alguma atividade que você tenha muito prazer em fazer. Seja uma caminhada que você nunca mais fez, seja fazer outro esporte que você goste, que você praticou em algum momento da sua vida e nunca mais deu prazer de fazer. É uma leitura, é assistir um filme, uma série, é comer uma comida assim que você gosta muito, mas nunca mais você se deu prazer de parar para fazer, ou até mesmo ir a um restaurante para comer. Então, escolha alguma coisa, nem que seja uma única coisa, que te dê prazer. Escolha algum dia dessa semana, algum momento dessa semana e faça. E aí eu vou lhe pedir, coloca nos comentários essa experiência dessa semana. O que foi que você escolheu e como isso te ajudou. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de caminhar ouvindo música dos anos 80, aquelas músicas mais dançantes. Isso me dá uma energia muito grande. Então eu boto o som até um pouquinho alto no fone e faço aí 30 a 40 minutos de caminhada. Isso me dá uma energia muito grande. E se você faz tempo que não faz algo que te dá prazer, como esse exemplo que eu falei agora, escolha um momento e uma atividade que te dê prazer ao longo dessa semana, faz ela e comenta aqui como foi essa experiência. Combinado? Então, se esse episódio fez sentido para você, se você acha que ele pode fazer sentido para algum colega, compartilha, sinaliza para ele, chama ele para cá para esse momento que tem sido tão gostoso, não é mesmo? Então, eu te espero aqui no próximo domingo com mais um episódio, mais um bate-papo gostoso, mais um bate-papo leve aqui cá entre nós, no nosso cantinho, no nosso espaço. E é sempre um prazer estar aqui com vocês no nosso Selfcast Café com Pedagogia. Até o próximo domingo.